Impotência após retirada da próstata, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Até 90% dos homens têm uma piora na qualidade das ereções após a cirurgia de retirada da próstata e restam muitas dúvidas. Quais as melhores opções para recuperar as ereções? Quais as melhores opções para evitar que esse problema aconteça quando você vai fazer a sua cirurgia de próstata? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. É um grande prazer te receber aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e aqui no canal falamos tudo sobre problemas sexuais e estética genital masculina. Então vamos nessa. Primeiro, é muito importante nós diferenciarmos cirurgias para hiperplasia benigna da próstata, uma doença benigna, e câncer de próstata. As cirurgias para hiperplasia benigna da próstata não vão atrapalhar as ereções, não tem nenhuma relação de disfunção erétil e cirurgias para hiperplasia benigna da próstata. A disfunção erétil ela é muito comum e acontece muito em pacientes que tratam câncer de próstata. E esse tratamento se dá principalmente pela prostatectomia radical, ou seja, pela retirada da próstata e das vesículas seminais. O câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens e é o segundo que mais mata homens no mundo, então é uma doença que nós convivemos muito aí no dia a dia e temos vários pacientes com esse tipo de problema. E é claro, após a cirurgia de retirada da próstata, até 90% dos homens têm uma piora na qualidade das ereções e isso afeta, claro, a tua autoestima, segurança e também os relacionamentos. Por isso é muito importante que você esteja bem consciente que isso pode acontecer e as melhores opções que nós temos para te ajudar. Então vamos lá. Por que acontece a impotência após a cirurgia de retirada da próstata? O que acontece? Os nervos responsáveis pelas ereções, eles passam grudados na próstata. Então, na enorme maioria das vezes, ao se retirar a próstata, esses nervos podem ser retirados juntamente ou eles podem ser lesados durante a cirurgia. Poxa, então o médico que fez a minha cirurgia, ele cometeu um erro e retirou os nervos junto com a próstata? Não, isso é uma coisa que pode acontecer nem sempre na cirurgia, por mais que existam várias tecnologias, como a cirurgia robótica hoje em dia, muitas vezes o cirurgião ele não tem a precisão e as informações necessárias para manter os nervos lá. Muitas vezes esses nervos são realmente retirados ou lesados sem que isso indique um erro técnico de quem fez a cirurgia. Mas é claro, cirurgiões mais experientes, eles têm uma chance menor de causar esse tipo de lesão, embora que quando isso acontece não significa que foi falha do cirurgião que realizou a tua cirurgia. Além disso, existe um fator decisivo. Poxa, como que você sabe se você vai ter boas ereções depois da cirurgia ou se você vai ter um prejuízo grande nas suas ereções? O principal fator que mostra o prognóstico das tuas ereções, ou seja, como a tua ereção vai ser depois da cirurgia, é como ela era antes da cirurgia. A sua ereção ela sofre uma grande pancada com a cirurgia de próstata. Se você tinha ótimas ereções, a sua ereção era 100% antes da cirurgia, você toma uma pancada, ela pode ficar em 80%, 70%. Agora, quem já tinha uma ereção prejudicada antes da cirurgia, poxa, a tua ereção era 50%, você toma uma pancada e ela cai para 20%, 10% para 0%. Então, quem tinha boas ereções antes da cirurgia tem mais expectativa de ter boas ereções depois da cirurgia. Quem já não tinha boas ereções tem uma chance menor de ter boas ereções após a cirurgia. Então, a qualidade das ereções no pré-operatório é o fator mais importante no prognóstico das tuas ereções depois da cirurgia. E aí você fez lá a tua cirurgia de retirada da próstata e viu que as ereções não estavam mais como antes. O que nós temos de opção para te ajudar? E aí nós vamos começar com um tratamento chamado de reabilitação peniana, um conjunto de tratamentos onde nós podemos te ajudar a melhorar as ereções ou até, em alguns casos, as ereções voltam a ser como eram antes da cirurgia. O que nós temos de opções? Vamos lá. Primeira opção são os comprimidos, os inibidores da 5-fosfodiesterase. Tadalafila, sildenafila, vardenafila, lodenafila são remédios muito conhecidos e eles devem sim ser iniciados logo após a cirurgia, nas primeiras semanas depois da cirurgia.
é muito interessante que o paciente comece a tomar os comprimidos para que se estimule a irrigação dos corpos cavernosos e esse paciente possa recuperar as ereções. Porque no pós-operatório da cirurgia de próstata existem dois objetivos na reabilitação peniana. Primeiro objetivo é que o paciente tenha boas ereções e aí ele possa voltar à vida sexual. E o segundo objetivo é evitar a atrofia peniana. É muito comum que o pênis diminua após a cirurgia de retirada da próstata e nós queremos evitar isso ao máximo. Então esses tratamentos eles visam tanto recuperar as ereções como evitar que o pênis diminua. Então, primeira linha de tratamento, inibidores da 5-fosfodiesterase junto com exercícios com bomba de vácuo peniana. Isso aqui eu tenho um vídeo aí no canal sobre bomba de vácuo, vou colocar na descrição para vocês. São exercícios que o paciente pode fazer 15 minutos por dia, exercícios bem tranquilos, e isso estimula a irrigação nos corpos cavernosos e também previne a atrofia peniana. Como se fosse uma fisioterapia do pênis, é muito interessante e os resultados realmente são muito bons com a bomba de vácuo peniana. Então você já está lá, você pode fazer comprimidos, bomba de vácuo peniana já é um ótimo início aí na reabilitação peniana. E aí nós temos outras opções. Poxa, se as ereções não voltam, você já está há alguns meses fazendo esse tratamento, não está satisfeito, nós sabemos que as ereções elas podem voltar 100% até 2 anos, mas nos primeiros 6 meses é o momento mais crítico. Se esse paciente chega ali com 6 meses, 1 ano, sem uma ereção boa, a expectativa da recuperação ela não é tão grande. Então, se você já está há 6 meses, 1 ano fazendo comprimido, bomba de vácuo, viu que a coisa não está boa, sem dúvida você deve partir para opções mais invasivas, como gel intrauretral, é um gel que o paciente aplica na uretra, no canal da urina, ele vem numa canetinha, o paciente coloca aquela canetinha na uretra, aperta aqui atrás e sai um gel dentro da uretra, a uretra vai absorver esse gel e ele é um vasodilatador, ele faz com que chegue mais sangue no pênis e isso pode ajudar as ereções. E aí nós temos as injeções intracavernosas. Esse aqui é um excelente tratamento para pacientes que retiraram a próstata. Até 67% dos homens têm resultado com as injeções, então é um número considerável. As injeções elas são muito mais fortes que comprimidos, como tadalafila ou sildenafila. Então, para quem está tomando comprimido e não tem bons resultados, as injeções são excelentes. As injeções, elas idealmente devem ser feitas uma primeira vez no Doppler peniano, que é um exame onde nós fazemos as injeções e vemos ali diversas informações sobre o pênis. E no consultório, no Doppler peniano, nós vamos aplicar as injeções. As injeções vêm em vidrinhos como esse, isso é manipulado e você pode usar seringas como essa seringa aqui de insulina. Você vê aqui ó, que tem marcações, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Isso aqui é a quantidade de medicamento que você vai aplicar no teu pênis. Então, o paciente que tem uma disfunção mais leve, ele vai aplicar, por exemplo, 10. Aquele que tem uma disfunção mais avançada, às vezes ele tem que aplicar 30, tem que aplicar 50. Então, para saber se a injeção funciona, se você está dentro desses 67% e qual a dose que você vai usar em casa, você faz o Doppler peniano no consultório, o exame onde nós vamos fazer a injeção, ter várias informações aí sobre o teu caso e se funcionar você pode fazer em casa. Isso aqui é muito mais forte do que comprimidos como tadalafila, sildenafila, é uma excelente opção também para os pacientes após a cirurgia de próstata. E aí nós temos também outros tratamentos complementares como fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, ondas de choque de baixa intensidade, são tratamentos que têm eficácia, mas não têm uma comprovação tão grande, principalmente oxigenoterapia e ondas de choque. Fisioterapia vale muito a pena para o paciente após a cirurgia de retirada da próstata, tem muita comprovação, tanto para incontinência como para ajudar no retorno das ereções. Agora, hiperbárica e ondas de choque a gente não tem tanta comprovação assim. E aí nós podemos combinar todos esses tratamentos, comprimidos, injeções, gel, bomba de vácuo, você pode fazer isso tudo. Ficou show de bola? Beleza, pode tocar a tua vida com esses tratamentos e tá tudo certo agora. Se você já está fazendo isso tudo, se já passou ali 6 meses, 1 ano de cirurgia, você não está satisfeito, sem dúvidas, uma das opções que você tem é o implante de prótese peniana. Aí é o tratamento definitivo e curativo da disfunção erétil e é o tratamento
com as maiores taxas de satisfação se você for comparar principalmente injeções e prótese peniana. A prótese peniana é a solução definitiva e ela pode ser de dois tipos. Você pode usar uma prótese semirrígida. Aqui nós vamos colocar essas duas hastes no pênis. O paciente ele vai ficar com o pênis esticado constantemente. Ele dobra para um lado, guarda na roupa, dobra para o outro, guarda na roupa. Ou você pode fazer uma cirurgia de prótese inflável. Tem muitos vídeos sobre prótese aí no canal, nas minhas outras redes. Você pode pesquisar lá depois. Essa é a cirurgia que eu mais faço. A prótese inflável, você tem ali uma bombinha que fica no saco, no escroto, e as próteses que ficam dentro do pênis. Ah, doutor, e eu vou sentir prazer com isso? Você vai sentir prazer, a sensibilidade, o orgasmo, a ejaculação você não vai ter, porque você já retirou a próstata, mas sensibilidade, orgasmo, prazer, é tudo a mesma coisa, igual era antes da cirurgia de prótese. E isso tudo vai ficar ocultado, ninguém vê que você tem prótese, ninguém vê a tua prótese. Então, é um tratamento muito eficaz e é muito interessante para os pacientes após a cirurgia de retirada da próstata. E aí tem dúvidas, né, sobre a cirurgia. Primeiro, se vai ter prazer ou não, isso a gente já respondeu. Se ela pode quebrar a prótese semirrígida, é muito difícil quebrar uma prótese semirrígida, uma prótese de qualidade. A prótese inflável, ela tem sim uma taxa de manutenção. 80% das próteses ultrapassam 10 anos, 50% das próteses ultrapassam 20 anos. Então, se você tem ali seus 65 anos, é improvável que você troque a prótese inflável. Agora, se você tem 50 anos, vai colocar uma prótese inflável, é provável que uma vez na vida você tenha uma troca, tá? E aí, essas são informações importantes sobre a prótese que tem os maiores índices de satisfação. Então, para a gente fazer uma conclusão, se você retirou a próstata, você deve começar a reabilitação peniana logo após a cirurgia, nas primeiras semanas após a cirurgia, com remédios inibidores da 5-fosfodiesterase, tadalafila, sildenafila, bomba de vácuo peniana. Ficou show de bola? Beleza. Não está satisfeito com esses tratamentos? Sem dúvida, uma das melhores opções, testar as injeções intracavernosas. Vem no consultório, faz o Doppler, nós vamos ver se as injeções funcionam para você ou não e vamos ver várias informações sobre o teu pênis. Se você tem fibrose, se você tem deformidades, isso dá muita informação para a gente. Funcionou com a injeção, quer usar a injeção, pode usar a injeção em casa, não tem problema nenhum, 10 minutos antes da relação você vai lá e aplica a injeção. Não funcionou com a injeção ou não quer usar a injeção, é hora de avaliar a cirurgia de prótese peniana e o tratamento definitivo para a disfunção erétil, seja qual for a causa, principalmente após cirurgia de retirada da próstata. E aí a principal dúvida é se você vai colocar uma prótese semirrígida ou uma prótese inflável. E aí você deve discutir com o teu médico, estudar sobre o assunto, ver uma equipe que tem grande experiência, que tem alto volume nessa cirurgia, para que você tenha as melhores informações e possa aí ficar satisfeito, beleza? Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e manda as dúvidas aí nos comentários. Eu respondo a todos vocês, beleza? Um abraço.